manuscritologia. Existem duas Bíblias? É nesse tema, é nessa pegada. Eu quero ler para você o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, e a partir do versículo 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreender, para correção e para a instrução na justiça. É isso mesmo? A Bíblia é exatamente isso. Então, ela é inspirada por Deus e é feita exatamente para isso. Não é para outra coisa, não é para discussão, é para fazer essa correção. O nosso convidado especial, Pastor Glenn, a autoridade nisso. Antigamente, esse tipo de discussão ficava só no meio acadêmico, Isso. né? Ficava lá nas universidades, a gente nem tinha acesso a isso. Mas agora, com o advento da internet, mídias sociais, nós temos visto uma proliferação dessa atitude, desse desejo que vem, na verdade, do adversário de colocar a Bíblia em xeque, de colocar dúvidas a respeito de como ela foi escrita, né? Dos textos originais, quem escreveu, quem interpretou, como foi feito isso, enfim, são perguntas que há 10, 20 anos atrás nós não fazíamos, ninguém tinha dúvidas da inspiração e do poder da palavra de Deus. Agora, como é de se esperar, o inimigo está vendo que o tempo dele está acabando e ele quer ludibriar as pessoas, ele quer enganar aqueles que têm uma fé fraca usando esse tipo de argumento, e é por isso que nós sentimos a necessidade, irmão Pedro, de trazer esse assunto aqui à tona. Então nós estamos aqui com uma autoridade no assunto, alguém que já leu vários livros sobre isso, tem argumentos sólidos para nos ensinar. Imagine você estar numa conversa em família, lá, pô, quero salvar minha família. Aí eu começo a falar de Bíblia, aí alguém do nada levanta e fala assim, meu irmão, mas quem escreveu isso aí? Quem foi que traduziu? Cadê os papéis originais? Aí tu fica, não sei como responder, já perdeu, pegou uma peia e vai ficar envergonhado. Agora aqui nós temos um homem de Deus chamado Pastor Glenn, nosso amigo, eu já vou perguntar logo de cara, como a gente deve responder isso, Pastor Glenn? O que é a manuscritologia? Diga pra gente aí. Manuscritologia é a ciência que estuda os manuscritos bíblicos, né? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. Hoje nós vamos focar no Novo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pode ler só o 16, irmão Pedro? Vamos lá. Novamente? Vamos lá, ler só o 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que maravilha. Toda a escritura é inspirada por Deus. Vocês creem que a Bíblia foi inspirada por Deus? Sim. Sem dúvida, sim. O texto não diz parte da escritura, ele diz toda. Se Deus inspirou a escritura, será que ele não preservou essas escrituras? Vejam bem, irmão Pedro e irmão Everton, por 1500 anos se tinha uma versão da Bíblia. As cartas, as cópias das cartas, de 200 anos para cá, inventaram a crítica textual. Colocando em dúvida. 200 anos para cá só. E quer dizer que Deus permitiu que por 1500 anos o mundo inteiro fosse enganado. E só agora, de 200 anos para cá, essas novas versões, como NVI, NVT, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NAA, ARA, todas elas estão corrompidas hoje pela crítica textual. É mesmo? Eu adquiri essa semana, eu pesquiso muito em sebos, né? São Paulo, no sul do país, Bíblias antigas que eu coleciono, né? Eu tenho quase 100 e poucas Bíblias. Irmão, então eu seu tenho maior... quase todas as versões em português. Todas as versões. Quase, faltam duas. Quantas são? Quantas versões são em português? Tem mais de 40. Meu Deus do céu. O senhor é um dos maiores colecionadores de Bíblias antigas do Brasil, então. Particular sou particular. Eu tenho uma Bíblia, um Novo Testamento de 1863, uma Bíblia de 1898, uma Bíblia de 1900, uma Bíblia de 1937, por incrível que pareça, já tem crítica textual em 1937. Mas foi de 200 anos para cá que surgiu a crítica textual. Coincidentemente, isso coincidiu, fui redundante aqui, isso coincidiu com o crescimento da ciência, com o crescimento do questionamento das coisas. Sim. Mundanismo. Olha, por exemplo, os pais da crítica textual, o Hort principal,
ele é considerado um herege. Ele não cria em várias coisas que a Bíblia afirma. Como é que um homem desse pode ser um tradutor da Bíblia? Me explica. Tem explicação para uma coisa Não dessa? existe Então, isso. então, o que eles têm feito? As americanas todas já tiraram os versículos. As brasileiras, com medo, a NVI, NVT, NTLH, ARA, NAA, nos comentários elas dizem: E grifado também. os manuscritos mais antigos não contêm este versículo. Mas não tiram, mas as americanas todas já tiraram. É mesmo. Na Tipo Europa, qual? Eu Tipo não qual? sabia. Marcos? Vou dar um exemplo para você aqui. Um exemplo Eu aí, trouxe vai. aqui. Vamos lá. Tá aqui. João 5,4. Vamos lá. João 5,4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Olha o comentário da NVI. É a NVI, ó. Olha o comentário. A americana nem tem Já tiraram, já suprimiram. Mas olha o comentário na brasileira. Com medo, ficaram com. Olha o que eles colocaram. Nota textual. O versículo 4 foi, sem dúvida, inserido posteriormente por um escriba, a fim de explicar por que um grande número de pessoas ficava à espera ao lado do tanque. Não. Aí fica complicado. Então foi adulterado. Tá. Aí eu te pergunto o seguinte. Essa passagem aqui, tá bom, não existe. Tá bom, o versículo 4 não existe. Então como é que vai me explicar o versículo 7? Se não existe o versículo 4, olha o versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Eles só questionam, veja bem, irmão Pedro, só o versículo 4. Eles não questionam o resto. Só que o 7 confirma o 4. Olha o 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. É agitada por quem? Está incompleto o texto. Está incompleto. Se o 4 não existisse, a gente nem entendeu o 7. E outra coisa. 90% dos manuscritos antigos contém esse texto. Os pais da igreja mencionam esse texto. Vários pais da igreja, vários. As Bíblias antigas, como a Peshitta, a Latina, a Cópita e outras, mencionam esse texto. Aí agora de 200 anos para cá, não, gente, isso, comigo não dá para... Não dá para argumentar. Eles querem porque querem tirar textos importantes da igreja. Só que assim, Glenn, o que eu entendo é o seguinte. Se eles conseguirem definir isso, conceituar isso, só vamos ter uma conclusão. Se fosse verdade o que eu estava dizendo. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é toda a palavra de Deus. Né? Seria isso. Porque se tem partes que foram inseridas depois, sem inspiração, então não é 100%. Não é inerrante. Não é inerrante. Aí ataca a doutrina da inerrância bíblica. Por que eu te digo? 1500 anos a gente tinha a tradução da Bíblia. Aceitava o texto. Aí de 200 anos para cá começaram a mudar. Um iluminado e tirar chegou. Textos importantíssimos. Como, vou dar um exemplo. Eu vou entrar logo. Eu não queria entrar nele agora, mas vou entrar. O final longo de Marcos. O final longo de Marcos. Sabe, só um pouquinho. Sabe quem cita Marcos, esse final de texto? Iago Martins. Sim. Quando ele argumentando contra o continuismo, que ele é sensacionista, ele fala, olha, esse texto de Marcos, na igreja primitiva, nos primeiros escritos, não existia. Eu fiquei, porra. Como assim não existe? Esse texto é aceitável há séculos. Como assim não existe? 1.700 manuscritos mencionam o final longo de Marcos. 1.700 manuscritos antigos. Da época apostólica. Mencionam. Olha aqui. Aqui é o Códice Sinaíticos. Onde foi encontrado o Códice Sinaíticos? No Egito. Em Alexandria, no Egito. Terra conhecidíssima pela heresia. E vários hereges habitavam ali. Aqui está uma cópia do manuscrito sinaítico, onde termina Marcos no versículo 8, 16:8. Termina aqui. Só quero dizer uma coisa para vocês. Qualquer pergaminho
era caríssimo. Eles não deixavam espaço desse em branco, jamais. Eu tenho outros exemplos aí Ah, é verdade. de manuscritos que eles continuam aqui. Sim, sim. Terminou aqui, eles continuam aqui embaixo. Sim. Eles não deixariam espaço desse. Não porque tinha é muito capítulo, caro. versículo, não Era tinha muito nada. caro o pergaminho. Eles não deixariam. Então eu pedi para a inteligência artificial colocar para mim O restante. o final longo de Marcos. Está aqui. Coube ou não coube? Coube. É a mesma letra ou não é? Mesma letra. Mesma letra. Inteligência artificial, por favor, coloque o final longo de Marcos em grego aqui. Coube ou não coube? Coube. Olha o finalzinho aqui, vê se está igual aqui, o final aqui. Certinho, Aqui, certinho, aqui, ó. certinho. Tá o final aqui? Tá. Eles nunca deixariam toda essa parte em branco. Era caríssimo. Meu amigo, para escrever um livro, exigia vários couros de carneiro, de bode. Isso era caríssimo. Curtido, é caríssimo. Irmão, 1.700 manuscritos atestam o final longo de Marcos. Meus amados, missionários, durante séculos, saíram às missões na África, na América, na Ásia, inspirados pelo final longo de Marcos. Exato. Você pode ler aí? O senhor pode ler aí? Final, versículos 9 ao final. Vamos pegar o 16, né? Capítulo 16. Não, no caso aí, não é só o versículo 16, não. Não é só o último versículo, não. É do 10 para baixo. Que eles dizem... do 9 para baixo. 9 para baixo? Eles tiraram tudo. Tudo. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha aí, parou aí. Já querem tirar algo de Jesus aí. Continue. Porque nos evangelhos anteriores, Lucas, João, ele disse que foi só mulher, né? Não disse que foi Maria Madalena. Aqui em Marcos ele especifica, né? Que foi ela. Não, mas querem tirar a aparição de Jesus. Porque esse pessoal da crítica textual, eles não creem em milagres. A grande verdade é essa. Vamos lá. Eles querem tirar a parte que Jesus ressuscitou. Querem tirar. Porque isso aqui é uma prova, né? Uma testemunha ocular. Maria Madalena viu ele ressurreto. Então querem questionar. Tem interesse de tirar uma passagem tão importante da Bíblia? Só Um descrente. E um homem usado por ele. Ela foi e contou os que haviam estado com eles, quase estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que os tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse texto também ele é igual ao final dos outros evangelhos, né? São equiparados. Agora, o versículo 16 é muito usado pelos cessacionistas. Por isso que eles querem dizer que os dons acabaram? Que a igreja não faz mais milagre? É claro que eles vão querer tirar. Vão querer tirar. Inclusive o senhor Iago Martins. Olha, um teólogo calvinista. Quero dizer o seguinte. Este texto inspirou missionários durante séculos. Como é que ele não é inspirado? Olha só, versículo 16. Para nós que somos pentecostais e continuistas, cremos na atualidade dos dons, esse versículo é essencial. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Continua. Estes sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, a todos que crerem, em todas as épocas. Em todas as épocas. Ele não está falando, estes sinais acompanharão os apóstolos apenas. Todos os que crerem. Todos. Sou eu, o senhor Gabriel, todo mundo que crê. Esse sinal seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Irmão, Everton, me diz uma coisa. Eu vou abrir aqui. Só um minuto. Marcos. Reprimir esse texto interessa o sensacionista, né, irmão? E é o próprio Satanás, né? Olha aqui. Vamos abrir aqui. Olha aqui. Disse-lhes, ide, versículo 15, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura.
Isso aqui está de acordo com o contexto do Novo Testamento? Total. Com Atos dos Apóstolos, tá? Total. Com os outros evangelhos? É uma Sim. missão, a missão da igreja, sim. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está de acordo Tá de Tá acordo. de acordo. com todo o bojo da Bíblia Sagrada? Com toda a essência da Bíblia, Toda tá? a essência do Novo Estes Testamento. sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nos outros evangelhos tem expulsão de demônios? Tem, Falarão novas línguas. Em Atos, tem. Coríntios fala sobre falar novas línguas? Sim, Pegarão nas serpentes. Pedro, Paulo, Paulo. foi picado por uma serpente. Veja bem, ele não está mandando fazer isso, eu olhar uma serpente e pegar. Foi mas algo por que acidente, aconteceu, sim. Fez algum mal a ele? Não. E muita gente se converteu quando viu acontecer isso com ele. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tem na Bíblia? Tem. Impondo as mãos, o Senhor Tem. mandando impor as mãos. Ele Então mesmo casa. tocando. Então, você tem que ver se o texto está de acordo com o contexto Contexto, do Novo Testamento. Está de acordo? Tá de Tá acordo. de Então é acordo. Bíblia. Então é Bíblia. É. Era assim que eles selecionavam os textos. 1.700 manuscritos atestam o final longo de Marcos. Antigos. 1.700 manuscritos. Aí em 2026 vem um teólogo de internet, Iago Martins, dizer que esse texto não... Bíblia Peshitta. Meu Deus. A Vulgata Latina. A Latina continha esse texto. Aí agora, 200 anos para cá, querem extirpar um texto que inspirou missionários. Eu reafirmo isso. Durante séculos, Daniel Berg e Gunnar Wegg vieram para o Brasil inspirados nesse texto. Ide! É uma ordenança do Uma Senhor. ordenança. Vão pregar o evangelho todo. Por que eles querem tirar isso? Quando tem vários testamentos, os pais da igreja, nos vários livros dele, entre uns deles temos o Didaquê e outros livros dos pais da igreja, é uma coleção imensa. Inclusive eu quero indicar para vocês, quem quiser comprar, Pronto. esse está em grego e português, a tradução é do D.F. Isidro. Didaquê, a doutrina dos apóstolos, tá? Editora Os Semeadores, baratinho. Foca aí, deixa ele focar aí. Editora Os Semeadores, eu quero indicar para vocês. Ele tem vários textos bíblicos aqui. O autor do Didaquê, mencionando os textos bíblicos que estão na tradução que nós recebemos. Qual é a tradução que nós recebemos hoje? É essa aqui. O texto Receptus. Por 1.500 anos, nós tivemos este texto como Bíblia Sagrada. E agora, 200 anos para cá, querem tirar. Erasmo de Roterdã, usado por Deus, traduziu do grego para o inglês e outras línguas, né? E aí, tá aqui. Textos Receptus. 1.500 anos foi usado. E, através desse texto, João Ferreira de Almeida traduziu para o português. Nós temos uma Bíblia maravilhosa. João Ferreira de Almeida é uma Bíblia maravilhosa, né? Hoje no Brasil, quais as versões que eu posso indicar? Isso é importante. ACF, Almeida Corrigida Fiel. É 98% fiel ao texto original. Essa versão aqui. King James fiel. Não é qualquer King James, hein? A atualizada não presta. Mas a King James fiel. A BKJ. Antiga. Fiel. Antigona. Mas ela tem no Brasil pela BV Books, né? A BV Books publica ela. Uhum. E também a LTT. A LTT é literal, né? Mais literal, mais difícil de ler, mas também é boa a Bíblia. E temos a ARC. A ARC, veja bem, a ARC tem algumas contaminações ainda. A ARC só tem 96%, 95% de... A ARC é o meio da revista e corrigida. Revista e corrigida. Agora, as demais, eu não recomendo nenhuma, irmão Pedro. Nenhuma? Nenhuma mais. A NVI tem sido bastante usada nas pregações hoje em dia. Né? Pois é, mas a americana não tem aqueles textos mais. A brasileira isso é só, tem. mas tá, a NVI, pelo que eu entendi, é só na nota de rodapé que ela tá pecando. A brasileira. A brasileira. A inglesa, a americana já suprimiu os textos. A brasileira tem nota e tem
colchetes. Quando foram definir o cânon do Novo Testamento, eles levavam isso em consideração, né? Se o texto só era inspirado se ele fosse comparado com a doutrina apostólica, com a doutrina de Cristo. Sim. Que A foi o que primeira você coisa fez que agora. eles viram, a origem daquele manuscrito. Sim. Foi um apóstolo? Saiu da pena de um apóstolo? Ou foi alguém muito próximo a exemplo, ele, como Marcos. Sabe por que Hebreus foi aceito no cânon? Por quê? Já que não tinha o nome de quem era o autor? Ah, Porque a igreja primitiva cria que era da pena de Paulo. aham. E eu creio assim. Vocês sabiam que eu creio que Hebreus não são só 13 cartas, são 14, porque eu creio que Paulo escreveu Hebreus. E só foi aceita no cânon porque a igreja primitiva entendia Reconhecia. que saiu da pena de Sim, Paulo. sim, sim. E a carta aos Hebreus, ela é totalmente apologética, né? Com certeza. Ela tá falando de apologética pro judeu. Ele pega os símbolos judaicos e explica o que ele significa. É uma carta maravilhosa. Maravilhosa. Você não pode distinguir. A Que é troca, isso, né, meu irmão? do sacerdócio, né? Nossa, é um negócio muito bem profundo. escrito ali. Assim, um gentio né? lendo aquilo no primeiro século, ele ia achar aquilo esquisito. Meu irmão, que conversa é essa? Agora, um judeu lendo, meu irmão, Com certeza. tá todo o judaísmo dele tá ali, pô. Tá né? toda a troca tá Então, ali. nos primeiros séculos, pessoal, a igreja, para reconhecer o cânon, ele tinha essa régua, né? Esse escrito, primeiro, foi escrito por um apóstolo, alguém muito próximo ao apóstolo, como o caso de Marcos e Lucas, né? Sim. Que eram companheiros de apóstolo. E se o escrito, ele... O Evangelho de Marcos dizem que é de Pedro. Que Não, Marcos sim, escreveu. sim. Sabia disso? O consenso é esse. Ele não disse que foi Pedro, que são as memórias de Pedro. Mas ele foi narrando e Marcos. Foi narrando, a igreja primitiva reconhecia que Pedro Você tinha sabe narrado. também que nenhum dos apóstolos era analfabeto, como dizem, né, gente? Claro. Eles não Podia eram ter- doutores da lei, Isso, mas não isso, eram isso. analfabetos. É, Por tinha favor, pouca hein? instrução. Tem Ah, gente não, dizendo naquela que época, não era. a escola judaica O formava único os que jovens era doutor da lei era Paulo. Paulo era porque ele era... fariseu, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele estudou mais. Mas todo menino judeu aos 13 anos tinha que saber o Pentateuco. Ler e escrever. A Torá tinha que A Torá saber. tinha que saber. Tinha que saber, Verdade. decorado. Então nenhum era analfabeto, tá, gente? Não. Então, Pode não ter muita cultura como Paulo, mas nenhum era analfabeto. e, irmão João Glenn, também era muito culto. na igreja primitiva, então, além dos livros que nós conhecemos, existiam muitos outros. Inclusive, Coríntios tinha outras cartas, né? Não só duas, né? Sim. Coríntios tinha 4 cartas, se eu não me engano. Né? Mas não consideraram as outras, ou foi perdido, algo do tipo. Pois é, não, mas tudo que era para Pra Mas ser está no colocado, cânon, está no está no cânon. Sim, está no tá no cânon. Sim, sim. tá? Por exemplo, houve a primeira Bíblia, é a Bíblia de Marcião, um herege. Ele tirou livros inteiros, cartas inteiras, não, isso aqui eu não gosto. E cartas que ele aceitou, ele tirava vários versículos. Eu tenho a Bíblia de Marcião. Quem é esse, Marcião? Era um herege da época, né? E Mas ele era um criou cara importante, o povo então. que seguia ele, os marcionitas, né? Uhum. Foi a primeira Bíblia que ele Ele organizou. Que ele organizou. Antes do cânon. Mas ele tirou várias passagens importantes. É uma Bíblia herege. Eu tenho ela em português. É mesmo? Eu tenho. A Bíblia Interessante. de Marcião. Mas ele acrescentou também ou só tirou? Não, ele... Mas era uma versão parecida com o cano que nós temos aqui? Alguns textos são iguais. Sim. Mas ele tirou textos importantíssimos da Bíblia, da cabeça dele. Na cabeça dele. Porque foi uma discussão longa acerca de quais livros eram inspirados, né? Sim. Acabou lá pro ano 300 e Mas alguma coisa. eles entenderam o seguinte. Todos aqueles que eram de autoria dos apóstolos Ou de alguém muito próximo. ou de alguém muito próximo aos apóstolos, Eram eles inspirados. entenderam como canônicos e receberam. O irmão de Jesus, né? Judas, da carta de Judas, ele era irmão de Jesus. Irmão natural de Cristo, né? Sim. Mas olharam a carta, aquela carta de Judas é muito parecida com a carta de Pedro. Até esse camarada que era irmão de Jesus foi posto à prova. Sim. Porque eles olharam assim, não, ele só vai entrar no cano porque ele está falando algo muito parecido com o que o apóstolo Pedro falava. Né? E com o que Jesus falava, obviamente, porque ele convivia ali, né? Então, isso é muito interessante, irmão Glenn, é muito interessante mesmo. E a gente tem que saber responder essas coisas, porque hoje em dia... Sabe por que eu Pergunta eu de todo resolvi lado. estudar isso? Por quê? Porque me perguntaram na escola dominical, eu dando aula, pastor, por que existem duas versões de Bíblia? O texto crítico e o texto
majoritário ou receptus? E eu fiquei na dúvida em responder. Aham. Quem é que tem razão? Ele perguntou. Eu falei, olha, confesso para ti que eu não tenho essa resposta. Eu entendo que eu sempre gostei do texto receptus, sempre gostei. Mas eu vou te dar uma resposta mais aprofundada. E fui estudar. Aí comecei a comprar os livros, estudar e me interessar, porque eu não aceitei que eu não sabia dar aquela resposta. Até hoje. E era uma pergunta importante. Com certeza. profunda. Ele estava em dúvida, porque saber qual Bíblia comprar. Uhum. Eu falei, não, compre o texto. Mas por que comprar o texto receptus? Aí eu fiquei. Então eu fui estudar, comprar os livros, vários livros, eu tenho vários livros sobre isso. Eu não trouxe todos, né? Trouxe alguns aqui, mais mas importante. são vários. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Entre o texto crítico é fundado basicamente por dois manuscritos antigos, os sinaíticos e o vaticanos. Sinaíticos, eu já falei, foi encontrado lá na Alexandria, no Egito. O vaticanos foi encontrado aonde? Na Roma. Biblioteca de Roma. Jogado lá. O sinaítico estava para ser jogado numa lixeira. Agora eu pergunto para vocês, se era algo tão importante, por que eles estavam abandonados? Ocultados. Não, mas os grandes eruditos da crítica textual, eles afirmam o seguinte, os mais antigos são mais importantes. Quem foi que disse que os mais antigos são mais importantes? Mas os mais copiados são os mais importantes. Porque foram copiados até acabar, os autógrafos originais não existem mais. Porque foram tão copiados que eles se acabaram. Se manusear 10 anos uma 10 Bíblia, a anos. tua Bíblia vai ficar Vai, precária. com Vai ou não vai? certeza. Vai mesmo. Então, se acabou. Mas tem cópias e cópias e cópias. A variação de diferença entre essas cópias é muito pequena, né? Olha, eu vou te falar um negócio. Se nós pegarmos todas as cópias hoje existentes do Novo Testamento, se eu não me engano, ela tem 98% de acerto. de acerto, Entre- concordância, é isso, Olha, essa é a palavra. Agora, entre o E são mais de 5 mil, né? São olha, mais de 5 mil manuscritos. 5.700 por aí. Olha, entre o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos, você sabe, eles divergem entre eles. Esses dois Quanto? Esses dois. são que inspiraram Hort para crítica textual fazer esse Novo Testamento deles, que depois o Nestlé e Aland assumiu e continuaram. Aham. Só nos 4 evangelhos eles discordam entre si. Veja bem, a base da Bíblia deles discorda entre si em 3.000 vezes. Nossa. 3.000 vezes. Só, veja bem, Só nos 4 evangelhos. Pra você ter uma ideia. Olha, omitem mais de 6.000 palavras devidamente atestadas. Meu Deus. Não concordam entre si na ordem dos livros. A ordem desses manuscritos, desses códices, são completamente diferentes da ordem que nós aceitamos Convencional. como verdadeira, Como inspirada. como inspirada. A ordem deles é diferente. Sabe por que eles são mais antigos? Por Porque quê? ninguém usava. Ninguém manuseava Aí não ele. desgastou, ficou guardadinho, protegido. Entendi. É. Por isso Não que girava são- entre a igreja. Por quê? A igreja não aceitava aquilo. Ah, a igreja não reproduzia Não reconhecia como autêntico, como original, Entendi. como inspirado, texto verdadeiramente inspirado. É por isso que só. Tanto é que estava abandonado na eles. biblioteca Guardado. do Vaticano e jogado no mosteiro de Santa Catarina, lá no Egito. Jogado no Olha. lugar. Encontrou lá um. Olha, Uma Bíblia antiga. eu quero cotejar. Você sabe o que é cotejar, né? É manusear, Examinar. Você vai estudar, conversar com homem é. culto, a gente se perde nessas É, palavras aí, meu irmão. perde. Aí é Não, mas eu sei complicado. o que falar. Eu sei que você Sim, sabe. sim, Mas sim. o pessoal, ao invés de casa, às vezes não sabe, não né? sabe. Cotejar é manusear, estudar, comparar. Então, pegaram lá do lixo e fizeram uma Bíblia. Fizeram uma Bíblia. É um salseiro. Olha, né? As novas. Eu tenho todas as versões novas. Eu todas. Eu tenho 4 Bíblias portuguesas, para ter uma ideia. É mesmo. Português de Portugal. Se o Ed Renekiewicz ver essa entrevista, ele vai falar que você é um bibliólatra. Idolatra a Bíblia. Olha, eu amo a Glória palavra para de de Deus. Deus. Eu amo a palavra de Deus E é a respeito mandamento, né? e a tenho como inspirada e preservada. Porque se Deus inspirou, quer dizer que ele passou por 1.500 anos. Os crentes de 1.500 anos tiveram uma Bíblia adulterada. Irmão Everton, irmão Paulo, Não tem. irmão Pedro. Pedro. Pode? Não tem, não pode.
Não pode. Se ela não foi pode. inspirada, ela foi preservada. Tem um Com livro que certeza. fala muito sobre isso, também quero indicar para vocês, do pastor Wilbur, Na Ponta da Língua, A Defesa da Fé. A defesa da fé é uma ordenança do E Senhor a da gente está glória. marcando, porque quase ninguém fala sobre manuscritologia. É Na verdade. escola É dominical, verdade. já viu aula de Nunca. manuscritologia? Não tem. Eu, no seminário, mesmo que o tema não seja manuscritologia, eu falo de Eu manuscritologia Mete. no seminário, para meus alunos. Tanto é que eu comprei 9 desses daqui do pastor aqui, Altair Germano, eu comprei 9 para meus alunos. Pastor, compra a gente, manda o dinheiro, que aí eu trouxe para eles. Tem nenhum sobrando aí, não, irmão? Não Não tem. tem. Olha, O homem não dá já, isso aí já, de já jeito era nenhum. encomenda E pronto. Não dá, não vende, não faz nada. Vamos dar continuidade no seu script aí, meu amado, que eu sei que tem coisa boa aí. Mateus 18:11, quem pode ler para mim aí? Vai, irmão Pedro. Mateus 18:11. Quem pode ler? Eu leio aqui. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quero dizer para vocês que a NVI 2023 exclui esse texto da Bíblia. Não acredito. É. A NAA coloca em colchete. A NAA coloca em colchete e diz lá embaixo que nos melhores manuscritos, os mais antigos manuscritos, não contém este versículo. Sabe quantos por cento dos textos antigos mencionam ele? Quantos Não tem ideia. manuscritos? 98%. Meu Deus do Atestam céu. a existência desse versículo. Desse versículo E a crítica 11. textual, os pseudos doutores querem excluir da Bíblia. Por causa de 2%. Olha aí. Olha quais são os códices que atestam o versículo 11. Códice D, século V. O Códice 32, século 4 e 5. O 37, século 9. O 38, século 9 também. O 78, século 6 e outros. Quais versões da Bíblia atestam? Vamos lá. A Peshitta, que é a siríaca, né? A Vulgata, a Antiga Latina, a Curetoniana e a Georgiana e a Armênia. A mais antiga delas é a século III, a Antiga Latina. E a siríaca Peshitta, século II. Século II. Atesta esse versículo. Agora, os pais da igreja que atestam esse versículo. Vamos lá. Crisóstomo, século V. Hilário, século IV. Cromácio, século V. Lecionários. O que é os lecionários? É aquelas... Não é legionário, não. Não, lecionários. Não. Ah, me Lecionários. assustou. Que você levava para o culto para ler aquela passagem que ia ser lida no culto. Certo. Nossa. Século IX e XV. Igualmente mencionam esse versículo. Aí vocês agora vêm essas Bíblias Agora de estudo vê acabando com essas passagens da retirando. Bíblia. São Importantíssimas. fundamentais, importantes. São fundamentos. E agora, ô Everton, uma fundamental. A perícope da mulher adúltera. Será que a perícope da mulher adúltera, Adúltera. ela se encontra em João 7:53 a 8:11? É muita coisa, não dá para ler. Mas que fala da mulher adúltera. Adúltera. Vamos lá. Olha a evidência histórica, geográfica dessa passagem. A perícope da mulher adúltera. Vamos lá. Olha onde foi encontrado manuscritos. Na Eslava, leste europeu, no século IX. O Império Romano, a Vulgata, século V, 4 e 5. A Siríaca Palestina, século VI. A Antiga Latina, no norte da África, Europa, século V. E a Copta Boreárica, do Egito, século III. Todas mencionam a perícope da mulher adúltera. Evidência histórica, muro de testemunhas patrísticas, os pais da igreja. Ambrósio, Constituições Apostólicas, Rufino, Jerônimo, Paciano, Fausto Mileve, Agostinho. O mais antigo é do século IV, que é Ambrosiaster.
eles mencionam em seus escritos a perícope da mulher adulta. Evidência histórica litúrgica, vamos lá. Como eu já acabei de falar também, os lecionários, vários lecionários encontrados mencionavam os pais da igreja ensinando sobre a perícope da mulher adulta. Evidência documental, a maioria esmagadora, 85%. A passagem da mulher adulta está presente, intacta, na maioria da tradução manuscrita grega original. 85% dos manuscritos possuem a perícope da mulher adulta. Pelo que eu entendi, pastor Glenn, se um texto não aparecer nos escritos antigos 2, 3%, 5%, nesse caso aí 15%, né? Ele já tem isso como verdade, como uma mentira, na verdade. Porque assim, tu mostrou aí que nesse caso aqui, essa passagem aparece em 85% dos textos antigos. E 15% não. Não. Veja bem, 85% dos textos encontrados. No Sinaítico e Vaticanos, não encontraram. Só em 2. Só nesses 2. Os outros têm. Aí jogam na conta aí. Pois são 2 códices que são heréticos. Eles se baseiam totalmente nesses 2. E um outro pequeno, parte de um outro também. Mas é muito pouco. E eles estão vendo que a maioria, por lógica, né, irmão? Por Isso lógica. é lógico. Se a maioria cita, então era algo comum ali no tempo apostólico, os pais da igreja. Usado, essa é questão de lógica, né? Claro, uma questão Se a maioria menciona, então era um texto verdade. usado. Era um texto que corria entre os primeiros cristãos. Exaustivamente pelos Aí que acontece? escribas. Chega um cabra desse e fala assim, olha, 5% dos textos não antigos da Bíblia, aí é sempre um cara erudito, né? 5% dos textos da Bíblia não mencionam Marcos 16:16. Aí o cara que já não é crente, ou então que não é firmado na fé, ouve um negócio desse, aí ele fala, mano, se não era pra ter 100%, mas eu te pergunto, como? Então a Bíblia não é. Ele chega nessa... Qual escrito antigo tem 100% de concordância? Esses anos, um livro de 2.000 anos atrás. Todos esses séculos. Não vai ter. Tem como. Né? Mas veja bem, o manuscrito pode não ter sido preservado, mas o texto foi. O texto foi. Cuidado. Exatamente. O texto foi preservado pelas cópias. O manuscrito, que a gente chama de autógrafo, os originais, não temos mais. Mas as cópias, fartas cópias, preservaram o texto bíblico. Não o manuscrito bíblico antigo, mas o texto foi preservado, irmão Everton. Sim. Isso é importante. Entendi completamente. Isso é uma coisa muito importante para a gente contra-argumentar. Sim. Entendeu? Sim, senhor. Por exemplo, como Glória eu citei aqui, você vai, um escritor antigo famoso aí. Vamos pegar um judeu, o nome do judeu lá, o historiador famoso? Flávio José, né? Quantos escritos são atrelados a ele que você tem as cópias concordando entre si? Também tem uma discordância enorme, porque é um negócio antigo. E são discordâncias consideráveis, né? Enormes. No que diz respeito ao Novo Testamento, são discordâncias mínimas, né, irmão Glenn? São discordâncias de posição de uma palavra sinônima que foi colocada a outra. Mas o texto todo, a ideia toda, o sentido do texto, ele não muda nada, né, irmão Glenn? Com certeza. Olha, e nós temos aqui também, no versículo, capítulo 9 de Lucas, omitiram também na NAA e na NVI 2023. Os versículos 54 e 55. Vamos ver qual é. Rapaz, 56. São versículos importantes, hein? Esse de Marcos fala dos dons espirituais, né, da atuação do Espírito. O outro fala acerca de que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Não é uma coisa assim que você vai suprimir uma frase que a gente não utiliza. Lucas capítulo 9, 54 a 56. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse:
vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vocês sabem quantos por cento dos manuscritos gregos se encontram esses 3 versículos? Chutem aí. Quantos por cento? Esses 3 versículos. 95. 97% dos Nossa. Glória, nossa, Rapaz, meu Deus. 80% já é muita coisa. Agora, Muita. 95% é praticamente 100%. 97%. 97% é praticamente 100%. Aí, por causa dos 3%, eles querem dizer que se anula o texto todo. Rapaz. Aí são encontrados em vários lecionários, na Vulgata, Antiga Latina, na Peshita, na Heracliana, na Palestina, na Boa-Hebraica, na Georgiana, na Eslava, Basílio, Crisóstomo, Ambrosiaster, Gaudêncio e Agostinho, no século V, mencionam essas passagens. Então não tem como sumir isso, porque é sempre versículos fundamentais, né? Essenciais. Dentro do que a gente acredita e crê, e dentro da missão do que Jesus vem fazer, né? Jesus vem salvar, ele não veio destruir, ele veio verdadeiramente salvar as pessoas, salvar o mundo, salvar a cada um, fazer realmente essa regeneração. E quando acontece essa situação de que as pessoas querem retirar esses textos que são fundamentos, aí fica uma caricatura. Não tem Bíblia, não tem segmento, não dá segmento. Quando você retira esses textos, como é que você pode ensinar alguma coisa? Não tem coerência em outras partes que também esses versículos são citados. Rapaz, irmão Pedro, a gente pode até perdoar versões diferentes acerca de uma palavra, por exemplo. Porque uma palavra grega, hebraica, ela tinha vários sentidos, né? Sinônimos e tal. Sinônimos. Por exemplo, aquela parte lá, eu estava estudando hoje sobre aquele salmo que diz: o Senhor, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Parece que Deus tem prazer em ver a morte dos seus santos. Mas não é esse, o sentido do texto. Não é esse. Entendeu? Sim. Essa palavra em hebraico, ela significa que tem um alto peso, um alto custo. Se você achar um diamante na rua, você vai falar, meu irmão, que negócio precioso, né? Que negócio estapafúrdio, sei lá, maravilhoso. Aí então, quer dizer que para Deus aquilo, ver o seu santo morrer, é pesado. É uma coisa que para ele custa muito, né? É o sentido do texto. Mas olha como a maioria dos cristãos acha que Deus tem prazer. Se Deus não tem prazer em ver a morte do ímpio, meu irmão, ele vai ter prazer em ver a morte do santo? Não é não, irmão Glenn? Agora, uma coisa é a gente discutir o sentido da palavra preciosa. Outra coisa que esses caras fazem é tirar o texto completamente. Tirar completamente o texto é uma... Vocês já ouviram falar em Fenton John Hort? Não. Westcott era o que trabalhava com ele. O Hort foi um dos pais da crítica textual. Olha as acusações contra ele. Questionar o inferno literal. Ele não cria no inferno. O pai da crítica textual, irmão Everton, não cria no inferno. Não cria que haveria punição eterna. Isso explica muita coisa. É claro que ele vai querer tirar alguns textos da Bíblia. Né? Expiação. Ele rejeitava a ideia clássica de que Cristo morreu como substituto penal. Ele não cria que Jesus morreu por nós. Para pagar pelas nossas dívidas. É esse homem que os eruditos querem dizer que é a melhor tradução da Bíblia? Teólogos, pô. Teólogos renomados, pô. Não, alta crítica, não. Se você falar mal da alta crítica, você é um gentamezinho qualquer. Eles falam logo isso. Fala mal do Iago Martins hoje. O Iago Martins aí tem peso na internet. Eles diminuem logo a pessoa. Se chegar no Iago Martins isso aqui, ele vai reagir. Nós somos doutores. Eu estudei grego, estudei latim, estudei hebraico, estudei... Igual os fariseus, né? Os fariseus eram mestres. Gente, negar que Jesus morreu pelos nossos pecados é negar
é negar a própria Bíblia. É negar o que Como Jesus é que veio uma fazer. pessoa, eu posso dar legitimidade e atestar a veracidade de um texto bíblico que saiu das mãos de um homem herege nesse patamar? Não. Outra, ele era adepto às ideias católicas. Ele se dizia protestante, mas era uma delas. Ele sentia algumas coisas católicas que ele admirava. Ele era ligado ao movimento anglicano ritualista também, né? E o espiritismo. Ele teria grandes interesses em fenômenos espirituais. Cuidado, né? Porque o pai dos mormons, ele gostava de pesquisar essas coisas espirituais aí, né? Aham. Essa consulta. Manifestações. Então ele gostava dessas coisas. É esse homem, é esse ser humano que a crítica textual apoia a sua Ideia. ideia. É mole? Hum, Só pelo é currículo do difícil. camarada já dá pra desconfiar dele, né? Só pelo currículo dele. Mas assim, porque além do fator de seus últimos dias, irmão Glenn, por que alguns grandes teólogos, não são todos, mas uma minoria, têm levado em consideração a ideia desse cara aí? O que o senhor acha? Exatamente por uma questão óbvia. São grandes doutores. Quem foi que disse? Porque a pessoa, grande doutor, grande conhecedor, erudito, ela tem fidelidade para com Deus. Exatamente. Gente, quantos, vocês sabem aqui, exemplos brasileiros, que eram grandes eruditos e caíram. Caíram. Um grande exemplo, vocês falaram aqui semana passada. Caio. Fábio. Esse homem, ele era um homem de peso. Ele ia na Globo. Está caído hoje. Você vai, porque do passado ele foi assim, você vai continuar com ele? De maneira nenhuma. Vou dar só olha, o sinaítico, por exemplo, tem 3.455 palavras a menos do que o texto recebe. 3.455, irmão Everton. A menos do que o texto da Bíblia que a gente usa, ACF ou King James. Não tem nenhuma representatividade. Olha aí. E o Vaticano? 2.867 palavras a menos do que o texto que nós cremos como inspirado. Por Deus. 2.877 palavras a menos. Não tem Será como. que Deus, eu pergunto a vocês sinceramente, será que Deus ia permitir que o mundo inteiro, os cristãos, fossem enganados por 1.500 anos? De maneira nenhuma. Isso não bate com o Essa caráter conta de não Deus. fecha, essa conta não fecha. Não bate com o caráter de Deus, com a revelação de Deus, né? Todo o cuidado que ele tem. Por 1.500 anos, o mundo inteiro Não tem como. errado. Isso parece muito com o evangelho gnóstico, né? Porque o evangelho gnóstico, ele diz que a verdade está oculta, ela está escondida, e cada um tem que procurar achar essa verdade. E os gnósticos foram altamente combatidos pela igreja primitiva. O que esse cara está dizendo é o seguinte: a verdade não é essa que vocês têm em mãos. A verdade já estava escondida lá numa biblioteca, não sei aonde, e somente agora, nos últimos tempos, que Deus revelou. Quer dizer que os 1.500 anos o resto do povo todo foi enganado. É uma ofensa, né? Se Deus inspirou, eu creio que ele preservou. Nós não temos, eu volto a falar, os originais, os autógrafos, que a gente chama em manuscritologia de autógrafo. Nós não temos mais, mas nós temos milhares, centenas de cópias, irmão Everton, irmão Pedro. Centenas, com certeza. Quando se fala nesse sentido que ele falou, que a Bíblia está criptografada, é porque tem algo que eu penso que ele está falando no sentido do que o livro que fala sobre profecias, né, não cumpridas, de Daniel, que está selado, não é para confundir com isso. O livro selado que será revelado, que é o caso do Apocalipse, e todas os acontecimentos e as provas, eles vão ser, está sendo revelado para nós, está tendo entendimento. Eu acho que é nesse sentido que ele está falando. Porque, do contrário, estaria muito longe dizendo que estava tudo errado, né?
Então, livro selado é diferente de coisas que não Livro estão escondido, escritas, de né? livro escondido, que não tá escrito. Então, é muito diferente. É muito diferente. Então, nós temos que ter esse entendimento de que nós precisamos entender aquilo que está selado e aquilo que é para o tempo, para a época É. de cada uma E olha, eu situação. não mencionei aqui nem 5% dos versículos que foram tirados da Bíblia. É mesmo. Eu não São não muitos, dá assim. Não dá tempo. tempo, Não dá verdade, verdade. Mas esse que o senhor citou já são alguns dos versículos mais chave. importantes. Não, são versículos alguns- importantíssimos que se tirar eles, o contexto morre, né? O contexto fica Ele, totalmente ele diferente. perde o sentido do Difere contexto. completamente Porque do assim, texto. olha só, mais uma vez eu acho esse texto de Marcos, a gente tem que defender ele, ainda mais a gente que é continuista. Esse texto Mas não é ele- só defender por defender, irmão Everton. Veja com bem. argumentos, né? Com documentos históricos, o testemunho dos pais da igreja, com as Bíblias antigas, siríaca, peshita, etc., que mencionam esse texto. Sim. Então não é só, não, porque eu creio, porque Porque por eu fé. creio, não é É por fé. documental, nós temos documentos Prova, fartos, tem provas. fartura contra dois códices. Mas o jeito que ele está escrito, ele é uma carta final, ele é uma parte final de uma carta. Se a gente tirar esse texto, esses versículos, Fica parece. estranho. Fica Lê o estranho. versículo 8, vai ficar Vai lá, estranho. vai lá. Vamos lá, Marcos 16, 8. versículo 8. Se termina aí a Bíblia, Falta a 16. continuação. é completamente diferente do É. resto dos outros É. evangelhos sinóticos. Aham. Então, versículo 8 diz: E saindo eles apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Gente, qual livro do Novo Testamento termina dessa forma? Nenhum evangelho. Nenhum evangelho. Qual evangelho termina dessa forma? Nenhum. Então, olha, até isso é interessante. Nós temos 4 evangelhos que são 4 pontos de vista de testemunhas oculares, Sim. né? É claro que eles vão divergir, um não fala uma coisa, outro fala uma viu coisa, mais detalhes. um vê com A mais gente vê duas detalhe. coisas. Tu vai Sim, ver mais eu e você. detalhe do que eu. Acerca desse, ó, O meu Pedro vai ver mais aqui, ó, detalhe do que microfone. Eu tô vendo a parte de trás. Se eu fosse escrever, eu ia falar a cor do cabo aqui, ó. Eu ia falar o cinza aqui, Mas a aqui na parte frente cinza, não ia ver ele não nada. tá vendo. você. Entendeu? Se ele Depende fosse do ângulo relatar do que isso se pro via. futuro, ele ia falar, Exato. olha, eu vi o microfone com meus próprios olhos. Ele era preto, mas cadê a parte cinza? Ele não tá vendo. Eu tô É. vendo. Então, por isso que é importante, olha só como Deus é sábio. Ele deixou 4 evangelhos que são de 4 testemunhas oculares diferentes. Só que, nesse caso, os 4, eles finalizam o evangelho dizendo praticamente isso que Jesus falou no Marco 16, não é? Sim, ele não termina. termina. Nenhum terminou de Nenhum forma abrupta. termina de forma abrupta, é. Aqui só Incompleta, diz o seguinte. Incompleta, gente. Só diz que eles fugiram do sepulcro e, na hora que a Maria Madalena falou que ele estava ressuscitado. Pronto, acabou. Não ficou uma coisa sem Ficou. nexo? E o depois? Jesus apareceu, segundo os outros evangelhos, várias vezes para eles depois dessa cena do sepulcro. E aí, se tirar a parte de Marcos, que a crítica textual diz que não faz parte, o texto fica incompleto. Não Fica faz incompleto. sentido. Então, mas tem que fazer uma análise, né, irmão? Querem apagar realmente a ressurreição de Jesus, né? Querem apagar ela e é por isso que querem retirar esse Essa é a texto. doutrina chave do cristianismo. Jesus ressuscitou. Sim. Além de ter ressuscitado, ele comissionou a igreja a fazer um trabalho, né? Se Jesus não comissionou a igreja a fazer um trabalho, por que a gente está trabalhando para evangelizar o mundo todo? Esses versículos foram usados, como eu já falei para vocês, por todos os Todos. missionários que saíram para a Europa, Ásia, África. Esse que impulsiona, né? A igreja impulsiona. dá continuidade, né? Isso que faz o evangelho andar, isso que faz o evangelho ser divulgado. Isso faz toda a diferença. E olha, se não fosse suficiente os testemunhos dos pais da igreja, dos lecionários, das Bíblias antigas, Vulgata, Siríaca, etc, etc. Esse texto, ele está de acordo com todo o contexto do Novo Testamento. E dos outros livros, né? Nenhum desses versículos diverge do contexto do Novo Testamento. Diverge algum deles? Não, Tem alguma não heresia Isso é no um meio deles? argumento de maneira importante. nenhuma. Isso é um argumento importante. Esses textos que eles tiram não são contrários a outros textos. Eles se complementam Sim. e eles se comparam, eles se equiparam, né?
eles se equiparam a outras partes do Novo Testamento. Esse é um argumento muito bom. Maravilhoso. É um argumento muito maravilhoso. bom. É. Irmão, o que o senhor tem mais para nós? O que a gente não perguntou que você gostaria de responder? Olha, Realmente. eu gostaria de relembrar quais as Bíblias que nós reputamos como boas, que são cópias originais, confiáveis da Bíblia. A primeira que eu recomendo, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel, anota isso daí. Da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil e a Internacional não se corromperam. Porque, olha, a Sociedade Bíblica Americana se corrompeu. A Sociedade Britânica e Estrangeira se corromperam. A Sociedade Bíblica do Brasil se corrompeu. Se contaminaram com a crítica textual. Se contaminaram com a crítica textual. Mas a Sociedade Bíblica Trinitariana é a única que se mantém ainda fiel. Aos textos e antigos. ela publica a ACF. No Brasil, também, além da ACF, a BKJ fiel. King James fiel. Cuidado, tenha atualizada. Corra da atualizada. Tem também... Mais uma. A ARC é 95% de fidelidade. Ainda é boa. Mas ela tem uma contaminaçãozinha pequena. Mas ainda é boa. Eu uso ela ainda. Mas eu leio em casa a ACF, a King James. Tem também a LTT. A literal do texto tradicional. Ela tem o grego, tem o português literal. Mas ela é mais difícil para as pessoas, né, ler. O texto literal é muito difícil de entender. Tem palavras mas ela difíceis. Também, eu recomendo. E também tem o Novo Testamento do pastor Wilbur Piquet. Esse aqui não é o livro, esse aqui é o livro dele. Não é o Novo Testamento. Não. O Novo Testamento que tem na Amazon. Né? Deus preservou o seu texto, o Novo Testamento da família 35. Dessa grossura. É o texto, embaixo ele tem umas notas. Eu recomendo também. Esse, da família 35, é 100% o texto original. Os outros que eu falei, 98%, 99%. São Bíblias que você pode comprar. É mais fácil de comprar em livraria. Pode comprar uma CF, uma King James Fiel, 1611, da BV Books, a ACF da Trinitariana, a LTT também, que vocês podem comprar. Ótimo, muito bom. E a ARC ainda pode ser usada. Ainda pode ser 95% de fidelidade. Amém. Glória a Deus, amém. Meu amado Everton, suas considerações finais ou pergunta ainda? Temos aqui 5 minutos. Não, essa aula foi fantástica. É uma coisa atual, né? Atual. Não se ouve falar isso. Eu acho que nem até em seminários é difícil. Não. Muito difícil. Muito difícil. Eu nunca tinha... Eu já tinha... por questão de curiosidade, eu já tinha dado uma pincelada nisso aí há um tempo atrás, mas não tinha entrado com profundidade nesse assunto, tá? Então, é algo extremamente importante e pode ter certeza. Esse ataque às escrituras vai aumentar, não vai diminuir, não vai retroceder, vai crescer. E outra, nós vamos ver homens respeitados caindo nessa lorota, porque isso é bíblico, isso é profético. Mas tem gente que eu fiquei tão decepcionado quando eu vi. Tipo quem? Um que eu admiro muito, ele é muito bom, mas ele defende a crítica textual, que é o Vailate, infelizmente. O quê? Não acredito, não. Não, calma aí. Fiquei triste. Não, calma aí. Ele não defende, ele deve... porque o Vailate é o seguinte, ele como um bom estudioso, não tô defendendo ele aqui, mas eu acompanho ele. Ele cita tanto a parte dele, o que ele acredita, quanto a parte contrária. Eu não sei se é isso. Ele pode até citar, olha, segunda crítica textual... Inclusive, ele participou de uma revisão dessas Bíblias, né? Infelizmente, ele... Eu fiquei triste porque eu gosto dele. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele é muito bom. Não, ele é bom. Mas ele, infelizmente, ele tá. É um dos que tá na crítica. Ele é muito acadêmico, né? Pois é. Ele é muito acadêmico. Ele é muito bom. Agora, eu não sei, pastor, se ele vai usar a crítica textual numa pregação. Olha, desligou a TV aqui, ó. Desligou a TV, terminou a água.
Não, vai terminar tranquilo. o programa. Então, pessoal, se aprofundem no assunto aí, um assunto extremamente interessante. Eu agora vou me aprofundar, fiquei extremamente... Eu quero recomendar os livros. Vou ganhar um recomendar livro. Eu vou ganhar um livro do Pastor Glenn. Não, duvida aí pra Olha, tirar, primeiro, mano. para quem quer adentrar nesse assunto. Foca no homem. Manuscritos do Novo Testamento, pastor Altair Germano. Editora Edições Bernard Johnson. Você compra no site da ETAD. É ETAD. Lá tem o livro dele. Paulo Anglada. Tem na Amazon e aquele outro. Mercado Livre? Mercado Livre. Manuscritologia do Novo Testamento. Paulo Anglada. Muito bom também. Breve História da Bíblia em Português. A missão de João Ferreira de Almeida. Família 35. Wilbur Pickering. O Didaquê, você pode comprar pela livraria Os Semeadores, né? Editora Semeadores. E o Texto Recebido, que conta a história do texto recebido. Esse que nós defendemos. Maravilha. Eu recomendo. Esses são alguns que eu recomendo. É isso aí, meu amado. Quero te agradecer. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Tenho certeza que você vai extrair coisas maravilhosas deste podcast. Se você colocar em prática, você não vai ser enganado. Porque hoje, no tempo do fim, meu amado, as pregações, elas estão extremamente humanistas. Muita coisa que só beneficia o homem e não tem nada de salvação. Tem muito pouco de salvação e muito pouco de salvar o homem para viver bem sobre a face da terra. Mas para verdadeiramente fazer a missão que o Senhor veio fazer, não tem. Então nós precisamos de salvação. Nós precisamos de amor. Temos alguma coisa que eu preciso falar para Só agradecer o carinho de vocês. Sempre sou muito bem recebido aqui. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês são dois apologistas. Oh, meu Deus. Vocês sabem que eu amo apologética. E eu quero dizer, só para encerrar. O Senhor preservou o seu texto. Glória a Deus, isso é fundamental. Nós temos, sim, a palavra de Deus inspirada e preservada. Creiam e acreditem nisso. Pode confiar. Pode confiar. A prova disso. Há provas. Há provas disso. Quem quiser mais informações sobre isso, um estudo sobre isso, material sobre isso, como é que ele consegue chegar até o senhor, irmão Glenn? Por favor. Pode pelo meu WhatsApp, né? 92 991 11 4866. Eu tenho o maior prazer de mandar estudos, PDFs, tudo que eu tiver, eu posso mandar. Maravilha. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E até o nosso próximo programa. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Amém e amém.